E aí galera, tudo beleza? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal MacGuffin. Nesse vídeo aqui, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre filme noir. Até agora, nós vimos quais foram as influências literárias que marcaram o gênero, especificamente a literatura hard-boiled. Vimos também por que demorou tanto tempo para que os livros desse gênero literário pudessem ser adaptados para as telas, em grande medida devido ao impacto do Código Reis nos anos 30, e também analisamos um pouco sobre como o próprio termo gênero noir foi cunhado por críticos franceses, observando os filmes policiais feitos nos Estados Unidos nos anos 40. Nesse vídeo aqui, nós vamos cair de cabeça no gênero, elencando quais foram os principais filmes noir dos anos 40. Para começo de conversa, gente, o gênero noir tem, no mínimo, duas obras que o definiriam. Eles não são necessariamente considerados filmes noir. Eles são proto-noir, filmes que inspirariam o gênero como um todo. São eles O Falcão Maltês, de 1941, dirigido por John Huston, e Quem Matou Vicky, ou I Wake Up Screaming, do mesmo ano. Gente, o que é marcante nesses dois filmes é o fato de que ambos contam, como protagonistas, com anti-heróis. No caso de O Falcão Maltês, temos um detetive particular acusado de matar seu sócio e que procura se inocentar. Não que ele seja um exemplo de moralidade típica do cinema hollywoodiano. Ele é apenas um homem que quer limpar o seu nome, custe o que custar. Em I Wake Up Screaming, o personagem central é um promoter, interpretado por Victor Mature, que também é acusado de matar uma das modelos que ele agencia. Detalhe que no filme Quem Matou Vicky é duvidoso até o final sobre quem de fato teria cometido o assassinato, o que deixa o protagonista ainda mais na dita zona cinzenta que eu mencionei. Esses dois filmes irão causar um definitivo impacto temático nos filmes que virão posteriormente. Mas é também no ano de 1941 que uma das principais influências do gênero noir será lançada. E nesse caso, não é de longe um filme policial, mas talvez o mais importante filme feito pelo cinema hollywoodiano no século XX. Trata-se de Cidadão Kane, dirigido pelo grande Orson Welles e fotografado por Greg Toland. Cidadão Kane está longe de ser um filme noir. Ele não aborda nenhum fenômeno criminal. Porém, o filme conta com duas inovações. A fotografia chiaro-escuro que eu mencionei no primeiro vídeo aqui do canal e o fato de que a trama é contada no formato de flashback, uma das estruturas mais corriqueiras do gênero noir, que pode ser percebida em filmes como Out of the Past, também chamado de Fuga do Passado, dirigido por Jacques Tourneur em 1947, e, do mesmo ano, o filme Dead Reckoning, cujo herói é interpretado por Humphrey Bogart, um dos rostos onipresentes do gênero noir. O impacto desses três filmes que eu mencionei, Quem Matou Vicky, O Falcão Maltês e Cidadão Kane, será decisivo dali a 3 anos, quando 3 outros filmes serão lançados por estúdios diferentes e redefinirão o que é o cinema policial norte-americano. São eles os já mencionados Pacto de Sangue, dirigido por Billy Wilder em parceria no roteiro com Raymond Chandler, em que você terá uma trama que viria a se tornar clássica de dois amantes tramando a morte do marido de uma femme fatale para conseguirem o dinheiro do seguro de vida. Murder My Sweet, dirigido por Edward Dmytryk, uma das primeiras adaptações de uma obra de Raymond Chandler, no caso, a obra Farewell My Lovely, que havia sido lançada 4 anos antes. O filme contará com Dick Powell no papel do detetive Philip Marlowe.
um dos papéis mais importantes da história do gênero noir, por mostrar um bonachão, ainda que bem intencionado, detetive particular. E por fim, o filme A Dama Fantasma. O filme A Dama Fantasma, também chamado The Phantom Lady, irá marcar o gênero por contar com uma protagonista feminina. Um dos traços decisivos do gênero noir é contar com protagonistas fortes, mulheres que podiam ser tanto heroínas quanto perigosas, golpistas e assassinas. Mas de qualquer forma, são personagens femininas que destoam decisivamente da típica personagem interpretada pelas atrizes hollywoodianas nos anos anteriores em filmes de gangster e faroestes, as quais muitas vezes exerciam apenas uma função subsidiária, digamos, de fundo, para a ação dos protagonistas masculinos. Double Indemnity, ou Pacto de Sangue, por exemplo, contará com a primeira femme fatale do cinema hollywoodiano, a personagem Phyllis, interpretada por Barbara Stanwyck. Depois desses 3 filmes no ano de 1944, o ano de 1945 contará com um dos primeiros exemplos de filme B do gênero noir. Antes de continuarmos, gente, uma rápida explicação. O que hoje nós chamamos de filme B é muitas vezes algo que consideramos um filme barato. Mas originalmente, filme B nada mais era do que o segundo filme de uma mostra dupla de um mesmo estúdio, que muitas vezes era mais barato e de duração menor, reduzida. Literalmente, cada sessão de cinema nos Estados Unidos tinha um filme A, um filme de abertura, que normalmente tinha um orçamento mais avantajado, e depois um filme B, mais curto, com atores cujo salário era mais reduzido e com tramas mais aceleradas. Era uma época, gente, em que não existia ainda a televisão, ou ao menos ela ainda não estava disponibilizada para ampla vendagem de público. Então as pessoas passavam muito mais tempo no cinema. Era o local onde se viam as notícias e onde você poderia ver até programas de entretenimento que simulavam o formato do que viria depois a ser mostrado nas redes de TV. Se hoje nós maratonamos séries do Netflix, nos anos 40, nossos avós e bisavós maratonavam filmes A seguidos de filmes B. Mas, voltando ao ponto, em 1945, um filme B definirá o padrão do que é um noir B. Trata-se do filme Curva do Destino, de Edgar J. Ulmer, que aborda a história de um músico, também contada no formato de flashback, que, sem nenhum dinheiro, precisa pedir carona para ir de Nova York até Los Angeles encontrar a noiva, que está lá trabalhando. Óbvio que eu não preciso dizer que no meio da viagem acontecerão diversos percalços de natureza criminal que poderão prejudicar o percurso do nosso protagonista. O que é interessante em Curva do Destino é que pela primeira vez no filme noir, você pode questionar o personagem narrador. Talvez o protagonista não esteja em nenhum momento sendo plenamente honesto conosco. Em 1946, virá uma outra marca do gênero noir, o filme Os Assassinos, dirigido por Robert Siodmak. Os Assassinos trata-se de uma adaptação de um conto homônimo de Ernest Hemingway. Gente, para lhes dar uma ideia da liberdade criativa que se tinha em Hollywood até então, o conto de Ernest Hemingway envolve 2 personagens, assassinos de aluguel, que chegam num pequeno café nos Estados Unidos, ameaçam os locais para saber onde está um personagem cujo único nome é o Sueco, um apelido, porque eles vão matar esse personagem. Após descobrirem onde está o Sueco, uma pessoa foge do café para avisar ao alvo o que está por vir. Vou dar um pequeno spoiler do conto, gente. O que é marcante na narrativa é que ao final de tudo o Sueco diz: "Pode deixar eles virem, eu já estou cansado."
Em nenhum momento do conto sabemos sequer o motivo do sueco estar sendo morto e o porquê ele decidiu abandonar a própria vida. O filme Os Assassinos, dirigido por Robert Siodmak e que representa o filme de estreia de duas celebridades que marcarão os anos 40, Burt Lancaster e Ava Gardner, vai fazer com que o conto extrapole seus limites. Tudo o que eu descrevi até agora do conto de Ernest Hemingway são os primeiros 5 minutos do filme, que nada mais é do que uma investigação da agência de seguros para saber por que o sueco foi morto. Assim como Cidadão Kane é um outro exemplo de filme contado a partir de flashback. Só que agora, ao invés de ser uma investigação conduzida por um jornalista, como em Cidadão Kane, no filme Os Assassinos, a investigação é conduzida por um detetive particular. É também no ano de 1946 que a Warner Brothers vai lançar a segunda adaptação de uma história de Raymond Chandler, no caso, The Big Sleep, traduzido no Brasil como A Beira do Abismo, dirigido por Howard Hawks e roteirizado em parte pelo grande escritor americano William Faulkner, o mesmo que escreveu nos anos 30 Som e Fúria. Nesta nova aventura do detetive Philip Marlowe, agora interpretado pelo onipresente Humphrey Bogart, Marlowe terá de investigar quem está por trás da chantagem a uma jovem da alta sociedade de Los Angeles. Claro que o caso não é uma simples chantagem. Há uma trama criminosa muito mais complexa operando e caberá ao detetive particular esmiuçá-la. Já no ano de 1947, nós teremos o filme noir seminal Fuga do Passado, dirigido por Jacques Tourneur e fotografado por Nicholas Musaraca. Nicholas Musaraca, junto com John Alton, é considerado um dos maiores intérpretes da estética chiaroscuro do filme noir. Fuga do Passado é talvez o melhor filme para quem quer conhecer o gênero na sua mais perfeita execução. A trama envolve um detetive particular, contando os percalços que ele enfrentou ao esbarrar com uma femme fatale. A trama é inteiramente contada em flashback e a grande parte do elenco é formada por rostos que também definirão o gênero noir. Caso de Robert Mitchum, que interpreta o detetive particular, Jane Greer, que faz a estranha femme fatale, a qual jamais sabemos se realmente sente alguma coisa pelo protagonista, e o então iniciante Kirk Douglas faz o amante gangster da femme fatale. Jacques Tourneur, o diretor deste filme, Fuga do Passado, marcou o cinema norte-americano alguns anos antes, quando em 1942 ele lançou o terror Sangue de Pantera. Caso vocês não saibam, Sangue de Pantera foi revolucionário porque, sendo um filme B da RKO, basicamente Jacques Tourneur percebeu que não tinha orçamento suficiente para produzir uma fantasia adequada para o monstro. Basicamente uma espécie de versão felina de um lobisomem. Tratava-se de uma mulher que se transformava em pantera. Diante dessa limitação técnica, Jacques Tourneur decidiu, lá em 1942, não mostrar jamais a criatura que dá título ao filme de terror, começando uma espécie de estratégia que diversos cineastas irão utilizar no gênero do terror nas décadas seguintes, a de jamais mostrar claramente a ameaça da sua história. O melhor exemplo talvez seja O Tubarão, do filme homônimo de Steven Spielberg, o qual só aparece decisivamente no último quartel do filme. No caso, voltando à Fuga do Passado, Jacques Tourneur realiza, junto com Musaraca, a obra definitiva do noir, com diálogos estilo hard-boiled, marcados por cinismo, pessimismo e melancolia,
uma espécie de fascínio com a violência, uma noção de que nenhum dos personagens é efetivamente puro ou adequado a uma moral conservadora, e o fato de que o crime nessa história é estruturante. O homem que contrata o detetive particular é um gangster, muito poderoso, rico e aceitado na sociedade norte-americana. O filme Fuga do Passado, junto com os filmes anteriormente mencionados, vai ser um dos pontos de inflexão do gênero noir, que vai continuar tendo imensa popularidade nos anos seguintes. Porém, finalzinho dos anos 40, a coisa vai começar a mudar de figura. E nós vamos ver um pouco por que a virada dos anos 40 para os anos 50 seria decisiva para o que viria a se tornar o gênero noir. Veremos, por exemplo, como uma ameaça política vai fazer com que esse gênero tenha de se reinventar e como ele perderá muitos dos seus melhores nomes devido a um terrível fenômeno de perseguição conduzida pelo governo norte-americano. Mas isso vai ser algo comentado no próximo vídeo. Então, gente, já temos aqui muitas recomendações de filmes, algumas delas disponíveis por completo no YouTube, e eu farei questão de colocar o link das mesmas aqui na descrição. Então, galera, para continuarmos vendo a nossa série sobre filme noir, basta assinar o canal, apertar a sineta e aguardar, porque no próximo vídeo vamos falar sobre a virada dos anos 40 para os anos 50, como o gênero se transformou e que subgêneros surgiram a partir dele. Então, galera, fiquem atentos ao canal, bons filmes e até a próxima!